Bom, estamos entrando no período da pecuária, que muda aí da água para a seca, e uma preocupação que paira nas fazendas é garantir a qualidade nutricional para o seu gado. Para falar sobre as possibilidades que a Tecnobloc tem para ajudar nessa suplementação animal, estou recebendo o sócio-diretor da Tecnobloc, o Donizete Santana, e o médico veterinário Walter Thaler, aqui no Bom Dia Produtor, para a gente bater um papo sobre esse assunto tão importante que é essa transição de águas para a seca e os seus desafios. Sejam muito bem-vindos, um prazer recebê-los aqui no Bom Dia Produtor. Obrigado, Adriano. Walter, é a primeira vez aqui no Bom Dia, né? Primeira vez. Seja muito bem-vindo aqui. O Donizete já é velho de casa já. Seja mais uma vez muito bem-vindo, Donizete. Bom dia, Adriano. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos os produtores que estão nos assistindo. Bom, vamos começar com o médico veterinário para a gente entrar diretamente no assunto. Depois a gente chama o Donizete para participar aqui também. Walter, quais são os principais desafios que o produtor enfrenta neste momento agora e por que é tão importante ficar atento neste período de transição? Exato, Adriano. É importante a gente pensar, a gente entender o cenário da transição, né? Muito se fala de transição água seca, seca águas, mas entender o que acontece nesse período, né? Então, nesse período, a gente tem uma diminuição não só da oferta, né, da quantidade que nós temos de forrageira, de pastagem para os animais, bem como da sua qualidade. Então, a gente vai ter a queda dos níveis de proteína, né, caindo aí nas nossas pastagens, a gente conhece o cenário do Brasil talvez abaixo de 7%, e também o aumento das fibras indigestíveis, né? O que isso traz? Traz para o animal uma menor digestibilidade e com isso ele se adapta e o próprio consumo voluntário, ou seja, a vontade do animal pastejar diminui. Donizete, e a Tecnobloc já entendeu essa dificuldade, coloca à disposição do produtor tecnologias que ajudam a passar por este momento agora, garantindo a condição nutricional dos seus animais, né? Sim, Adriano, com certeza. Complementando o que o Walter colocou, né? O nosso produto, pela forma, pela tecnologia que traz, os ingredientes, facilita essa digestibilidade. Você coloca mais alguns aditivos, mais alguns ionóforos, promotores de crescimento, modulador ruminal. Então, isso facilita muito essa fibra, né? Essa baixa qualidade da matéria seca, né? Nessa transição agora que nós estamos passando, né? Então hoje aqui em Campo Grande tivemos um período de águas, caiu uma chuva hoje, graças a Deus, né? Mas sabemos que essa chuva acaba sendo mais prejudicial do que benéfica, entendeu? Então deve acelerar agora, tem aí frente fria chegando, então esse ventinho aí das 5 horas da manhã tende a acelerar o amadurecimento e a secagem da pastagem, né? E com isso a Tecnobloc vai encaixar perfeitamente na evolução, na digestibilidade e na quebra da fibra, acelerando o ganho de peso. Eu queria até aproveitar esse assunto trazido pelo Donizete agora. Nós estamos aí em vias de enfrentar a primeira frente fria severa do ano, com temperaturas que aqui para nós podem chegar a 0 graus no sul do estado. Manter a atenção em relação à suplementação para passar por períodos como esse também tem que ser uma atenção do produtor, Walter? Com certeza, com certeza. É muito interessante você tocar nesse ponto, porque sempre que se fala, né, sempre que a gente vê algum especialista falando em suplementação, a gente pensa só em níveis produtivos, dados zootécnicos, ganho de peso, GMD, enfim, né, encurtar a cadeia de produção. Mas a gente não pode esquecer também que um dos principais fatores, né, ou uma das principais motivações de se suplementar é dar condições para o metabolismo animal. Então, assim, você dar um bom suplemento, um bom aporte nutricional nessa época de transição e na entrada do inverno, principalmente, é de suma importância para que o animal tenha sanidade. Né? Suplementação eu vejo também como uma ferramenta de sanidade para que você dê condições não só do animal performar, mas do animal se manter bem durante esse período crítico. Esses produtos da Tecnobloc que são a base desse melaço de cana, o fato desse produto também ser o veículo que é formador desse bloco, também ajuda nessa questão de preparar o animal para esse período mais frio agora, de ter uma condição sanitária melhor, do ponto de vista assim, de ganho de peso, de escória corporal, dessas coisas assim? Adriano, eu enquanto consultor, né, enquanto técnico, eu penso que o melhor suplemento é aquele que o animal tem acesso, que o animal consome. E pela própria confecção do Tecnobloc, né, dos blocos, como todos, a gente brinca que todos os produtos nossos são minerais proteicos e energéticos, que a gente tem farelo de soja, farelo de milho e tem o melaço de cana para dar a liga, né, para dar a confecção do bloco. Então isso vai trazer uma alta palatabilidade que vai fazer com que os animais consumam.
independente do período em que ele esteja, né? Do período do ano. E outra vantagem é que o bloco ele é homogêneo, então você não tem segregação de partículas nem nutrientes. Então, se você tem um produto que vai garantir que o animal consuma e cada bocada, né, cada apreensão que ele faz desse alimento tem todos os macro e micronutrientes que a gente quer, então esse é o cenário ideal. Muito bom. Donizete, para o pessoal que vai buscar essa tecnologia da Tecnobloc para passar por esse período agora, quais são os produtos mais indicados para serem adquiridos agora, neste período dessa transição? Os produtos é o que carrega, como o Walter falou, né, carrega a energia, proteína, né, uma carga assim, seria um Tecnobloc Performance S, que vai ter uns 20% de proteína, que faz aquele complemento, né. E é muito importante ressaltar que a disponibilidade, o bloco, por não ter problema com as intempéries, nem com vento, nem com água, nem com chuva, o bloco fica disponível 24 horas. Então faz isso toda a diferença. Com a homogeneidade que o Walter relatou e a ingestão, aquela lambida que, como o nosso ouvinte está nos assistindo e vendo as imagens, essa lambida, então, ela provoca a salivação, né? Então uma ingestão equilibrada de micros e macronutrientes e mais a fonte de energia, né? Assim, então isso faz todo um total diferente. E temos também produto com proteína de 30%. Então hoje nós temos uma gama completa para atender o ano todo, independente da fase que nós estamos passando. E essa tecnologia está disponível para o Brasil inteiro? Brasil inteiro, Brasil inteiro. Aqui de Campo Grande nós conseguimos colocar. Hoje atendemos mercado como o Paraguai, atendemos mercado como Bolívia. Então, assim, nós não tem fronteira, não tem barreiras. Então, onde tiver um cliente querendo usar o nosso produto, nós colocaremos lá. Legal. Walter, a gente está falando agora de um período de transição, o Donizete já destacou aí algumas tecnologias que podem ser utilizadas nesse período, mas a indicação de um médico veterinário, de um especialista no assunto, é que o produtor não descuide dessa nutrição durante todo o ano, para que não tenha essa preocupação com esses picos, com essas transições. Usando essa tecnologia da Tecnobloc, o animal pode, ao longo de todo o período, durante todo o ano, se manter nutrido para passar por todas essas dificuldades, né? Exato. O produtor ele tem que entender que a suplementação ela é investimento, ela não é custo, né? E agora na seca, nesse período transitório principalmente, é muito importante que a gente mantenha os ganhos positivos, porque senão todo aquele trabalho que a gente teve hoje esse ano nós tivemos um ano muito bom, né, de chuvas, pelo menos aqui na região central do estado. Então todo esse ganho, todo esse crescimento que a gente teve no nosso rebanho, em ganho de peso, no período das águas, a gente tem que manter agora durante o período seco. Porque senão é assim, ou a gente investe agora, ou você vê o boi andar para trás e o dinheiro sumir, né? Então assim, a gente tem que manter esses ganhos positivos e entender que quem suplementa antes da seca, colhe antes da chuva. Muito bom. E a suplementação deve começar a partir de que idade? Então, nós, dentro da nossa gama, né, do nosso portfólio de produtos, nós temos também o produto, né, o bloco CRIP, né, para Crip Feeding, mas mesmo os nossos blocos para as categorias adultas, eles não têm limitação. Então, assim, o produtor que tiver interesse, que quiser usar na fazenda, que quiser conhecer a tecnologia, você pode fornecer os blocos para as vacas, porque tem aquela história, né? O bezerro ele não nasce um ruminante funcional. Então, inicialmente ele está apenas contando com o aleitamento da mãe. Mas ele vai curiosando, ele vai pegando um brotinho, ele vai lambendo um sal, ele vai junto da mãe dele. Então, se a vaca já estiver consumindo os blocos e o bezerro tiver acesso, não tem problema nenhum. E a partir daí a gente pode, através dos nossos consultores, delinear um programa de suplementação, um plano nutricional para esse rebanho e indicar talvez um produto para Crip Feeding, para os bezerros especificamente. Mas só o fato deles estarem tomando esse leite de uma mãe suplementada com esse produto, eles já estão absorvendo também esses nutrientes? De modo geral, sim, porque como eu disse, quando a gente tem uma formulação que atende todas as demandas, né, todas as necessidades mínimas de macro e micronutrientes, minerais, níveis de proteína e tudo mais, energia também, o animal, a vaca vai estar mais saudável, ela vai estar mais rígida, né? Então, desde do leite, do colostro inicialmente, depois o leite, a condição corporal da vaca, sua produção em lactação vai ser maior. Então, o animal suplementado, seja ele adulto ou bezerro, ele tem potencial de atingir um nível performático mais alto. Muito legal.
Donizete, meu xará Adriano Castelão está na Bolívia, está lá trabalhando os produtos da Tecnobloc. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa visita dele lá também e dessas características da pecuária lá, por que dá tão certo a tecnologia do Tecnobloc lá também? Então, o Adriano, o xará está lá, está trabalhando, está abrindo o mercado. Assim, a pecuária lá, como aqui, tem uma dificuldade muito grande a questão do operacional, né? O operacional, ele acaba sendo uma dor no produtor, né? Então, hoje eles estão entendendo, estão conhecendo que a facilidade, a praticidade, todos os pontos que nós colocamos aqui, o Walter, eu observamos aqui, um produto homogêneo, um produto disponível 24 horas no coxo, um produto que lá, por região, é um pouco mais úmida do que aqui, não vai ter problema nenhum. Então, assim, o produto é muito, com as características, se adapta muito às características da região. Assim, então, temos boas perspectivas, boas expectativas, né? Então, agora é só aguardar, coletar os primeiros resultados da região e compartilhar aqui, né, com os ouvintes. Se Deus quiser. Amém. Vamos ver se a gente consegue trazer o mais rápido possível o Adriano aqui logo depois que ele voltar para falar um pouquinho sobre essa experiência. E esse tem sido um grande diferencial dessa tecnologia também, né, Walter? Ajudar o produtor que está tendo dificuldade com mão de obra na fazenda, né? Isso é fantástico. A gente sabe das limitações que a gente tem no campo hoje em dia, né? Da dificuldade na mão de obra. A fazenda é fazendo, então são coisas acontecendo o dia inteiro e muitas das vezes para você garantir que você forneça o suplemento de maneira adequada, que não falte no coxo, que todos os animais tenham acesso, né? Você precisa de um funcionário exclusivo para salgar coxo, né? Quando você tem uma ferramenta que otimiza isso, otimiza esse processo e te folga para outras coisas, você pode virar os olhos, a atenção para outras demandas da fazenda, né? Uma coisa que é muito interessante pontuar aqui, Adriano, é que a gente vê em rebanhos, em lotes tratados com a suplementação sólida, com o bloco, que você tem uma homogeneidade maior do lote, porque todo mundo consome a mesma coisa. E você tem até um efeito meio de amansamento, se é que se pode dizer assim, porque os animais perdem um pouco daquela ânsia, daquele ímpeto, né? De nossa, chegou o sal, agora eu tenho que ir lá lamber e sair correndo e tal, porque os animais são gregários, são de rebanho, né? Então, quando você tem o suplemento lá 24 horas para os animais lamberem, e prontamente disponível, né? Sem se preocupar com as intempéries, com chuva, sol, vento, nada, você vê até uma padronização e um amansamento do lote. É quase um Rivotril. É quase um Rivotril, gato. Muito bom. Isso é um aspecto que o produtor às vezes não se atenta em casa, né? Porque essa ansiedade que o animal tem para buscar realmente ali o seu espaço na linha de coxo, para ele conseguir se alimentar, isso acaba influenciando na questão corporal, no estresse, e isso acaba influenciando também em produtividade, lucratividade e tudo mais. Exato, porque quando a gente pega a suplementação farelada convencional, né, que a gente avalia ali o consumo diário dentro de um lote, aí você atinge lá, está consumindo 100, 150 gramas dia por cabeça. Só que assim, eu garanto para vocês, os animais são gregários de rebanho, eles têm dominantes, eles têm uma dominância dentro do lote, então eu garanto que tem uma vaca, uma vacona, um boizão lá que chega primeiro que todo mundo, bate em todo mundo e esse come 500 gramas. E tem um lá para trás que a hora que o primeiro chega, tem acesso ao suplemento, ele está voltando, já comeu o que tinha que comer, e ele está voltando para a pastagem, o último nem chegou ainda, nem teve acesso ao suplemento. Ele vê a galera dele indo embora e fala, opa, vou embora também, não vou ficar para trás, porque eles têm esse comportamento de rebanho, né? Quando você tem um suplemento, o gado começa a acessar, né, a praça de alimentação ou a área de suplementação. E aí ele vê, opa, mas esse trem está aqui o dia inteiro. E está chovendo, esse trem tá bom. E está sol, esse trem tá bom. Então ele perde essa ânsia, essa afobação, entendeu? E com isso você vê uma padronização do lote. Você começa a não ter, nas pesagens, por exemplo, aquela coisa de cabeceira meio fundo. Você vai vendo assim, nossa, mas todo mundo ganhou mais ou menos igual. Entendeu? Isso é muito interessante e é perceptível. Eu queria aproveitar essa oportunidade também e falar que um dos desafios que o produtor enfrenta neste período dessa transição que nós estamos passando de águas para seca é o desafio com parasitas. E a Tecnobloc já tem tecnologia que cuida da nutrição, também oferecendo tecnologia para cuidar de parasitas, né? Sim, Adriano. Nós lançamos esse ano o Tecnobloc Indec, né, que vem para agregar no nosso portfólio e também ajudar, né, o produtor
Até porque a homeopatia ela é continuidade, precisa ter continuidade. E o bloco proporciona isso. E precisa de homogeneidade, para que todos os animais tenham uma ingestão diária equilibrada, com a dose correta. Então, o bloco também proporciona isso, por todos os benefícios que nós colocamos aqui, forma física, não tem problema com chuva, aí não tem problema se colocaram na sexta, sábado, domingo, teve lá, saiu para fazer compra ou saiu para ter a folga do final de semana, o produto vai estar sempre lá, então vai estar ingerindo essa dose de medicamento. E aí como o Walter falou, né, por uma nutrição equilibrada, bem balanceada, você aumenta a imunidade do animal. E com isso você acaba deixando ele mais forte. E com o aditivo e com esse medicamento homeopático, aí acaba potencializando isso. Então temos tido bastante resultado em lugares que, principalmente no sul do país, que tem uma infestação acima da média do país, né? E um resultado bem interessante, muito bom mesmo. Ô, Donizete, eu queria que você falasse um pouquinho agora. A gente está sempre mostrando imagens aqui, 90% das imagens que a gente mostra dos produtos da Tecnobloc, a gente mostra ou no gado Nelore, e não no gado europeu, por exemplo. E nas imagens que a gente viu agora há pouquinho aí, tem ovino consumindo, tem equino consumindo. É um produto voltado para todas as categorias de animais. Isso, nós temos essa tranquilidade, nós temos produtos para ovinos, produtos para gado de leite e produtos para cavalo, né, para equinos. Então, cada um tem a sua composição balanceada, vendo a exigência nutricional para cada categoria. Então, temos produtos, tem algumas regiões, né, que acaba o produtor, por dificuldade, por espaço, ele acaba deixando o equinos no meio, o ovinos ali misturado. Então, a gente direciona um produto que vá atender ali, se caso o ovinos, o equinos possa ter uma ingestão do alimento, não ter problema nenhum de intoxicação, nenhum produto de sanidade. Então é bem tranquilo, bem seguro, o produto bem seguro. Se tiver todo mundo no mesmo lote, pode todo mundo ter acesso ao produto. Isso, aí nós vamos direcionar um produto que atenda aquela realidade do produtor. Então a gente sempre procura facilitar e potencializar o que o produtor tem, porque muitas vezes é difícil separar, por questão de espaço, por questão de qualidade de pasto. Então aí nós temos, a nossa equipe técnica desenvolve produtos direcionados, balanceados, para cada situação a gente consegue atender essa questão. Legal. Walter, estamos entrando num período que se prevê que vai ser de muito frio nesses próximos meses para frente agora. Falamos desse produto que o Donizete falou, da Indec, que é uma mais nova tecnologia da Tecnobloc para ajudar com esse desafio de parasitas também, pode ser utilizado nessas temperaturas baixas sem risco de ter diminuição da eficiência da homeopatia, por exemplo? Não. Inclusive é um ponto importante a gente também se atentar, porque, novamente eu digo, né, a gente tem que dar condições para os animais. Então, a gente já tem protocolos sanitários, né, que se faz a vermifugação estratégica, né, já se fala muito disso, da gente ter uma desverminação estratégica agora nessa entrada do inverno ou no inverno. Mas se você faz a limpeza do seu rebanho, seja ela para endo ou ectoparasitas, né, e daí você entra com uma suplementação que ela tem uma homeopatia, né? Ela tem um tratamento medicamentoso que sirva para controlar endoparasitas, né? Só tem a contribuir com a performance e a manutenção sanitária desse animal no período crítico, no período de inverno, que a gente tem uma carga parasitária maior infestando os animais. Muito legal. Bom, pessoal, o nosso tempo está terminando. Eu queria muito agradecer a participação de vocês aqui. Donizete, quem quiser saber mais informações, quem quiser ter acesso a essa tecnologia da Tecnobloc, como pode fazer? Olha, tá o QR Code na tela, tá o nosso site, telefone direto. Entre em contato conosco, entre em contato com o nosso time. Tenho certeza que estamos ansiosos para te atender e poder contribuir com a eficiência e a rentabilidade da sua propriedade. Legal, Walter. Obrigado também pela sua participação. Seja bem-vindo aqui ao estúdio do Bom Dia Produtor, que volte outras vezes para a gente levar informação de qualidade para o pessoal de casa. Obrigado, Adriano, pelo convite, Tecnobloc. Obrigado, produtor e produtora que nos assistiu aí. Contem com a nossa equipe, tem um time de consultores, né, espalhado aí pelo estado inteiro para conhecer e poder ajudar na realidade de vocês.